vai na classe econômica, não dá muito para dormir direito, não. Mas, enfim, eu falei, Senhor, se o Senhor me der o texto, se o Senhor me der a palavra, eu sei que o Senhor vai fazer a obra, né? Mas Deus não tinha dado o texto ainda. Mas, enfim, durante a viagem, Deus colocou isso no meu coração. Porque o meu tema hoje é um tema que a Bíblia inteira fala sobre isso. Integridade. A Bíblia inteira fala sobre isso. Então, eu tinha pensado tantas coisas, tantos textos, pessoas, até que realmente Deus colocou essa palavra no meu coração. Lembra que nós estamos, desde o início do ano, falando dentro do tema geral da igreja, nós estamos falando de transformação. Começamos a primeira série sobre metamorfose, onde nós falamos de alguns personagens que foram profundamente mudados pelo encontro com Jesus. Depois nós passamos pelo Sermão do Monte, nos ensinos principais de Jesus. E agora nós estamos na série que chama Mudando a Dieta. É tempo de crescer. Isso vamos parar de tomar leitinho, né? Como diz a palavra. Vocês estão tomando leitinho, vocês ainda são bebezinho. Mas está na hora de comer comida sólida. Porque eu quero crentes fortes, eu quero uma igreja saudável, eu quero uma igreja que faça diferença. E hoje, desde o início do culto, tudo foi isso que Deus falou, não é verdade? A Luclécia na ministração do louvor, o pastor Cláudio quando falou de ser luz nos dízimos e ofertas, tudo tem a ver com integridade. Então Deus já começou a falar com você, amém? E se você não pegou, pega agora que eu estou te falando. Mas eu sei que já algumas pessoas já começaram a pegar essa história. Mas Enfim, antes de ler o texto, eu queria falar sobre a definição de integridade. O que é integridade? Olha só. Estado ou característica daquilo que está inteiro, que não sofreu qualquer diminuição, plenitude, inteireza. Característica ou estado daquilo que se apresenta ileso, intacto, que não foi atingido ou agredido. Significa a qualidade ou estado de alguém que é íntegro, que possui uma conduta reta, ética, justa, honesta. Integridade é sinônimo de honestidade, de retidão, de imparcialidade. É a coragem de fazer o certo, independentemente das consequências ou da inconveniência. Ser o mesmo por dentro e por fora. Então, integridade não é uma convicção intelectual. Integridade é uma questão de postura, prática. Quem sou eu quando eu estou só? Quem sou eu quando ninguém me vê? A mesma atitude em todas as ocasiões. Qual é o antônimo de integridade? O contrário de integridade. Desonestidade, corruptibilidade, imoralidade, etc. Lá em Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e Ele se chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Ânimo dobre significa duas caras, duas posturas. Diferentes posturas em lugares diferentes. Se talvez na sua Bíblia esteja duplo ânimo, indeciso, inconstante. Então, integridade é o trabalhar de Deus na nossa vida para que o nosso caráter possa ser um só. Não duplo. Não duas caras. E, então, domingo passado, quando nós estávamos lá na igreja, a comunidade cristã em Villalba, uma cidade no arredor de Madrid, Deus usou um pastor, eu não sei se ele é um pastor ou um presbítero da igreja, e ele começou a falar dessa carta. E o Espírito Santo falou, é essa carta que você vai ministrar para a igreja. Então, eu falei, opa, deixa eu começar a anotar. Então, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em Tito. A carta de Paulo ao seu discípulo Tito. Deixa sua Bíblia aberta. Quem está com o celular, deixa aberto. Eu vou usar a
versão Nova Almeida atualizada, mas não tem problema. É até bom que você tenha uma versão diferente, porque algumas palavras vão fazer mais diferença para você. Então, você vai deixar a sua Bíblia aberta, porque nós vamos ler esse texto. Mas antes, eu queria dar um contexto para vocês, porque eu acho que quando você, talvez alguns já saibam desse contexto, mas quem não sabe, depois desse contexto vai ficar diferente você ler essa carta. Primeiro, quem era Tito? Quem era esse homem? A carta é uma carta pastoral. É uma carta para o Tito. Assim como a carta de Timóteo, essa carta é uma carta para o Tito. O Tito era um pastor. Foi escrita pelo próprio Paulo, mais ou menos 65 depois de Cristo. Um discipulador escrevendo por um discipulado cristão pela palavra, pela pregação do evangelho do apóstolo Paulo. Então, realmente, ele era um filho na fé de Paulo. Ele se converteu com Paulo. Ele é citado 13 vezes nas cartas de Paulo, em 7 lugares diferentes. Então, ele também era um parceiro de Paulo. Ele era um homem que estava ali caminhando com o apóstolo e um homem que o socorreu, inclusive, nos momentos mais difíceis da sua vida. Foi lá na igreja de Corinto, uma igreja bem difícil. E Paulo estava num momento bastante difícil, mas quem socorreu ele foi Tito. Então, ele era um homem especial. E como era essa ilha? Porque ele escreveu para Tito, que estava pastoreando uma igreja numa ilha. Eu pedi, não sei se o meu slide está aí, Henrique. Você pode colocar para mim? Porque eu queria mostrar para vocês aonde fica Creta. Pode colocar. Olha só, a ilha está nesse quadradinho branco que foi aumentado para você ver o tamaninho. Mas ela é uma ilha mais ou menos a sudeste da Itália, né? Da Grécia, aliás. Uma ilha pequena. Mas ela tem uma característica, e eu estou falando isso para você entender esse país, que hoje não é um país, tá? Hoje a Creta está ligado à Grécia. Mas naquela época era uma ilha independente, tá? Olha que interessante essa ilha. Ela está no meio do mar Mediterrâneo, mar Egeu do lado de lá, muda o nome, mas você pode ver que tem mar para tudo quanto é lado. E ela está ao norte, a Europa, ao sul, a África, e ao leste, a Ásia. Então, era uma região muito estratégica. Obrigada, Henrique. Pode tirar. Então, o que acontece? Essa ilha, a principal atividade econômica, tinha agricultura, mas era o comércio marítimo. Eles eram comerciantes. Eles faziam negócio com a Europa, com a Ásia, com a África. Eles navegavam aquela região. Então, eles eram muito bons na questão de navegação e no comércio. Eles eram comerciantes. Eu não vi isso em muitos lugares, mas também se fala deles também terem exercido a pirataria. Mas eu não acho difícil, né, já que eles navegavam para tudo quanto é lado, mas a verdade é que eles dominavam essa questão da navegação naquela época, tá certo? Então, eles eram comerciantes e eles eram conhecidos porque eles não tinham muito escrúpulo. Tudo que você fizesse para ganhar dinheiro era válido. Contanto que você estivesse ganhando dinheiro, tudo bem. Pode fazer qualquer coisa. Então, eles não tinham muito escrúpulo. Eles criam que toda forma de ganhar dinheiro estava legal. E eles tinham uma fama de mentirosos. Por quê? Porque para fazer os negócios, nem sempre eles eram tão verdadeiros assim. Eles ganhavam na lábia, vamos dizer assim. Nós vamos ver isso na carta, que Paulo vai falar isso. Os cretenses são sempre mentirosos. Olha só. Essa acusação não é nenhuma acusação de Paulo. Paulo está citando um poeta cretense que fala sobre o povo dele desse jeito. Que eles eram mentirosos. Na verdade, esse estigma é confirmado numa série de testemunhos além da Bíblia, tá? Em outros textos clássicos, que chamar uma pessoa de cretense era uma ofensa. Você estava chamando a pessoa de mentirosa. Você é como um cretense. Então, você estava dizendo assim, você é um mentiroso. Escuta só. Onde que era essa igreja? Era um povo que não era um povo guerreiro. Ele era um povo que
na verdade, se dava bem com todo mundo, não era muito chegado à guerra. Era um povo festeiro. A vida deles era fazer festa, buscar os prazeres, farras, comida. Gostavam de comer. Mas não é porque eles não gostavam do trabalho, mas é que o estilo de vida deles era muito fútil. E aí, o que quer dizer? Que a sociedade cretense, como um todo, era imoral e decadente. Não necessariamente que todo indivíduo que nasceu nessa ilha fosse isso, tá certo? Mas, na verdade, a sociedade daquela ilha era uma sociedade decadente e imoral. Então, você pode imaginar como era para Tito ser pastor de uma igreja nesse lugar. Mas eu quero que vocês pensem também, será que essa sociedade é muito diferente da nossa? Como nós brasileiros somos conhecidos? O povo do jeitinho. Não é? Jeitinho brasileiro. Irmãos, o que é o jeitinho brasileiro? Alguém pode me dizer? Que é uma forma bonita de dizer o quê? Que você quer levar vantagem em tudo. Somos conhecidos pelo jeitinho brasileiro. Olha só, nós costumamos falar mal, falar que nossos políticos são corruptos. Mas você chega lá em alguns lugares, alguns bairros, está cheio de gato. O que é o gato, irmãos? Nome bonitinho, né? O que é o gato? Você está roubando luz sem pagar. Nós somos campeões de participar de programas sociais do governo, enganando o próprio governo. Tem um monte de gente recebendo dinheiro que não precisava. O que o mundo fala sobre nós? Quando você fala que você é brasileiro, fora do contexto cristão, tá, irmãos? As pessoas falam, eu já tive essa experiência inúmeras vezes. O que fala? Brasil, futebol, mulata, carnaval. Isso que falam da gente. Inclusive, eu já tive duas situações desagradáveis por isso. Vou contar uma para vocês. Porque quando você fala que você é brasileiro, e eles lembram do carnaval, e de como as pessoas ficam no carnaval, super bem vestidas, não é isso, irmãos? Com o corpo super escondido. Eles imaginam que todas as mulheres, não estou falando que são todos, mas eles imaginam que as mulheres brasileiras são fáceis. E eu já tive essa experiência 2 vezes negativa. Uma, inclusive, com o Nivaldo. A gente estava lá em Israel, entramos, era uma tarde livre, entramos numa lanchonete para comer, o rapaz viu a gente conversando em outra língua, perguntou, e aí, Brasil, Ronaldinho, Neymar, e começou. Nivaldo não fala inglês, quem falou com o rapaz? Eu. E aí, traduzindo aqui, o pastor Nivaldo adora conversar, ele quer que eu traduza tudo que ele fala. E aí, todo expansivo, todo alegre, todo feliz, e o cara conversando. De repente, a conversa começou a ficar esquisita. E, de repente, o cara põe a mão na minha perna. A gente estava sentado, o Nivaldo aqui, eu aqui, o cara aqui, ele tascou a mão na minha perna. A brasileira, né? Aí eu lembro que eu olhei para o Nivaldo, assim, muito calma, falei baixinho em português. Eu vou falar um negócio para você agora. Vou falar bem rápido, porque ele não entende português, mas, enfim. Mas você não vai fazer nada, nós só vamos sair daqui, rapidinho. Aí ele olhou assim, imagina, né? O sanguíneo conversando até ele entender. Falei, o cara pôs a mão na minha perna, vamos embora daqui. Aí o Nivaldo deu um jeito e a gente saiu. Mas sabe por quê? Ele me julgou por causa de ser brasileiro. Então, na verdade, não estamos dizendo que todos os cretenses eram assim. Mas a sociedade era decadente. Então, eles tinham uma má fama. Mas Deus mandou Tito. Primeiro mandou Paulo, porque com certeza essa igreja foi Paulo que começou. E aí, Tito estava lá, na batalha. E agora sim, eu quero que você abra a sua Bíblia. Por quê? Porque todos nós, quando a gente faz o Liberdade em Cristo, nós vemos que nós vivemos numa sociedade, a nossa cosmovisão, isso é, a visão que a gente tem do mundo, tem a ver com a sociedade que a gente vive. Então, quando nós viemos, somos resgatados por Cristo para ser parte do reino, nós chegamos aqui com várias coisas na nossa cabeça, na nossa maneira de pensar, que não tem nada a ver com o reino.
E para nós sermos íntegros, nós precisamos entender o que na nossa mente não tem nada a ver. Mesmo que a gente tenha crescido num ambiente onde aquilo fosse normal. Vocês entenderam? Então vamos lá. Vamos lá ler a carta de Tito. Paulo, servo de Deus, apóstolo de Jesus Cristo, para promover a fé, que é dos eleitos de Deus, e o pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade. Escrevo na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos, e no momento oportuno manifestou a sua palavra, mediante a pregação que me foi confiada, por ordem de Deus, nosso Salvador, a Tito, verdadeiro filho, segundo a fé comum. Aqui no prefácio, aqui na saudação, ele já diz algo muito importante para aquela igreja e para aquele povo cretense. Nós servimos um Deus que não mente. Esse é o nosso parâmetro. Servimos o Deus que não pode mentir. O Deus que cumpre as promessas. Então Paulo destaca o caráter de Deus para confrontar os cretenses na esperança da vida eterna. Vamos seguir. Que a graça e a paz da parte de Deus Pai, de Cristo Jesus, nosso Salvador, estejam com você. Foi por esta causa que deixei você em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros, conforme prescrevi a você. Então, essa era a função de Tito. Cuidar dessa igreja. E não só cuidar dessa igreja, mas fazer o quê? Implantar igrejas por toda a ilha. E levantar o quê? Líderes. Tito, é por isso que eu pus você. Para colocar você colocar as coisas em ordem e levantar obreiros. Que tarefa, não de Tito. Que tarefa. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes que não são acusados de devassidão, nem são insubordinados. Porque é indispensável que o bispo, por ser encarregado das coisas de Deus, seja irrepreensível, não arrogante, alguém que não se irrita facilmente, não apegado ao vinho, não violento nem ganancioso. Pelo contrário, o bispo deve ser hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, deve ter domínio de si, ser apegado à palavra, fiel, que está de acordo com a doutrina, para que possa exortar pelo reto ensino e convencer os que contradizem esse ensino. Então, Paulo já fala, Tito, eu preciso de líderes. Eu preciso que você levante líderes. Mas como são esses líderes? Quais são as qualificações? Eu preciso de homens, e aí ele vai citando. Irrepreensíveis, maridos de uma só mulher, cujos filhos são obedientes, homens hospitaleiros, homens sóbrios, homens que não, como toda a sociedade, não se embriagam facilmente. Eu quero homens assim, Tito. Sabe? Eu acho interessante essa questão. Porque a gente tem estudado, quem está fazendo o Livres para Liderar, que Deus, quando nos chama para ser líderes, a nossa liderança tem que ser a partir daquilo que a gente é, não a partir do que a gente faz. O que você faz tem que ser a partir daquilo que você é. Então Paulo estava falando para Tito, busque esses homens. Isto é, homens piedosos, homens que se dominam, que não são exagerados para fazer as coisas, não são impulsivos. E uma coisa muito linda, homens apegados à palavra. O que é ficar apegado à palavra? Homem que leva isso aqui a sério. Homem que conhece a palavra. Ele estava dizendo, Tito, não tenha pressa. Não nomeie ninguém prematuramente. E esse conselho serve até hoje. Sabe por quê? Porque para você ver se essa pessoa tem todas essas características, não é numa conversa. Não é numa semana. Você tem que caminhar com essa pessoa. Você tem que visitá-la. Você tem que ver a postura dela. Para depois
ela ser nomeada líder. Quantas vezes nós sofremos por nomear líderes apressadamente? E Paulo está dizendo, Tito, você precisa levantar esses homens, mas cuida para que esses homens sejam íntegros. Depois, olha só, vamos seguir na carta. Porque existem muitos, especialmente os da circuncisão, isto é, judeus, que são insubordinados, falam coisas sem sentido e enganam os outros. É preciso fazer com que se calem, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando que não devem, movidos por vergonhosa ganância. Então, Paulo está dizendo, tem gente aí da circuncisão, isso é, haviam vários judeus nessa ilha, mas eles começaram a criar polêmica e rejeitar o trabalho de Tito, oferecer resistência ao pastoreio de Tito. E aí ele fala assim, olha, foi um dos cretenses, um próprio profeta deles que disse, os cretenses são sempre mentirosos, feras terríveis, comilões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreenda-os severamente, para que sejam sadios na fé. Ai, que palavra, hein? Que povo que o Tito foi pastorear, hein, Deise? Facinho, né? Povo facinho. Mas sabe de uma coisa, queridos? Igrejas não atraentes não crescem. Mas também nem tudo que cresce é automaticamente saudável. Então, liderança saudável e doutrina saudável é isso que atrai. E é isso que faz o reino de Deus expandir. Então, Paulo está falando, Tito, seja firme. Porque nós sabemos que essa sociedade, que essa cultura, que os cretenses, eles têm essa característica negativa na vida deles. De serem mentirosos, comilões, feras terríveis. E não se ocupem, verso 14, vamos seguir, com fábulas judaicas, nem com mandamentos de gente que se desvia da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, mas para os impuros e descrentes, nada é puro. Porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidas. Afirmam que conhecem Deus, mas o negam por meio do que fazem. É por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para qualquer obra. Quando a gente aprende no leque, é a segunda aula, eu gosto muito dessa aula, que ela fala sobre fé. E ela diz assim que fé não é simplesmente você concordar com algo. Fé é uma dependência que você demonstra através das ações. Então, não importa o que você fala, é o que você faz que mostra aquilo que você crê. Então, vou dizer para vocês um exemplo que não é religioso. Eu tinha um professor, um cardiologista, que ele dava aula com um maço de cigarro no bolso. Aliás, irmãos, naquela época que eu já faz um tempo, né, que eu fui estudante, foi um pouquinho de tempo, ele fumava dando aula para gente. Eu tossia a aula inteira para ver se ele parava, mas não resolvia. Ele falava assim, Annalise, por que você está tossindo? Eu falei, porque o senhor está fumando. Eu não vou parar. Eu falava, então eu vou tossir. Olha só, pessoa pedante que eu era, né? Mas assim, hoje isso é proibido, graças a Deus. Mas ele fumava no hospital e era um cardiologista. Como é que ele ia dizer para as pessoas? Não fuma que faz mal para o coração. Fala para mim. Vocês entendem o que é isso? Essa é a vida dupla. Faça o que eu mando, mas não quer dizer que eu acredito muito nisso. Eu lembro, eu estava dando aula aqui, primeiro mês que eu comecei aqui a dar aula na Federal, eu estava dando aula para os meninos a respeito de diabetes. Aí entrou um professor, que eu não vou falar o nome dele, que ele tinha diabetes, aí eu terminei de explicar, dar uma aula, ele falou assim, olha, a Annalise está falando tudo balela. Tudo balela, ó, eu não faço nada, eu não faço dieta, eu não tomo remédio, assim mesmo. Mas ele era muito mais velho que eu, e eu já tinha aprendido um pouco, né, com a minha, né, pedância, às vezes eu era meio pedante, então eu fiquei quieta, né, fiquei humilde. E aí ele falou aquele monte de coisa, e eu falei assim, aí ele foi embora, quando ele foi embora, eu falei assim, queridos, seguinte, isso não é verdade. Isso não é verdade. Se você for diabético
e ficar com 400 de glicemia o tempo todo, sem se cuidar, você vai perder seu olho, você vai perder seu rim, você vai perder seu coração. Isso não é verdade. É uma pena que ele não acredite nisso. E, de fato, depois ele faleceu muito jovem, esse professor. Porque ele simplesmente ignorou que a glicemia dele estava 400. Então, na verdade, isso vale também para quando a gente diz que crê em Deus, mas você vive como se não cresce. Eu creio que a palavra de Deus é verdadeira, mas eu não obedeço. Eu creio que oração é importante, foi falado isso hoje. Logo no primeiro versículo, o pastor falou, orai sem cessar. Ai, que lindo, mas você ainda não entrou em nenhum grupo de oração aqui da igreja. Ai, não tem horário para mim. Será? Será que não tem um horário para você? Mas se você falar de oração, você vai falar que a oração é importante. Mas você vive isso. Então, o que fazemos mostra o que realmente cremos. Se nós temos uma conduta, veja bem, por isso que Paulo diz que a fé sem obras é morta. Porque você não começa fazendo, mas quando você automaticamente você faz. Vocês entendem? Não dá para começar fazendo, mas quando eu sou transformado, automaticamente isso vai se refletir nas coisas que eu faço. E aí, Paulo, vamos seguir aqui. Ele começa a fazer instruções para várias classes, várias gerações que existem na igreja. Capítulo 2. Mas você ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam moderados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na perseverança. Do mesmo modo, quanto às mulheres idosas, que tenham conduta reverente, não sejam caluniadoras, nem escravizadas a muito vinho, que sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amar o marido e os filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Olha que interessante, ele começa com os mais velhos a exortação. Sóbrio, o que é uma pessoa sóbria? Tem a ver com álcool, né? Mas também tem a ver com ser moderado, controlado. E depois ele fala a mesma coisa para as mulheres. Por isso, irmãos, que eu acho que as pessoas lá em Creta, eles costumavam beber demais. Porque isso é falado. Era uma prática, beber. E aí bebia, daqui a pouco estava alegrinho, estava falando demais. Mulheres, aí ele vai para senhoras caluniadoras. O que é calúnia, irmãos? É falar uma coisa que você não sabe. É fofoca. A gente, às vezes, não quer dar um nome mais bonitinho, mas quando você faz fofoca de alguém que você não tem certeza, você está fazendo uma calúnia. Isso até é crime. Isso até é crime. A Bíblia diz que uma língua mentirosa é uma das 6 coisas que o Senhor aborrece. Como nós sofremos com a nossa língua. Tiago diz que é uma fagulha, mas que pode incendiar toda uma floresta. Eu tenho a impressão que essa igreja tinha muita fofoca, tinha muita falação, tinha muita, assim, as pessoas exageravam no álcool. Eu me lembro uma vez que eu fui ministrar numa cidade, fora daqui de Mato Grosso do Sul, os passos do Rever na época, né? Quando eu fazia parte do Ministério Rever, era o 7º passo, e eu fui ministrar uma irmã que era convertida, irmãos, há mais de 20 anos. E a líder dela me falou, ela tem problema com álcool, mas ela não admite. Aí eu falei, que legal, né? Você deixa isso para mim, né? A bucha fica comigo, né? Aí eu falei assim, eu não vou mexer nisso não, mas o Espírito Santo falou, é? Você vai perder a chance de exortá-la na palavra? Eu falei, Senhor, mas isso é difícil fazer. Eu falei, então o Senhor me dá graça. Irmãos, que difícil. Uma irmã, todo mundo na igreja sabia que ela exagerava no álcool. E ela, quando ela foi falar, ela disse que não tinha problema com álcool. E aí Deus foi me dando graça, para chamar a atenção dela para aquele ponto. Todos os vizinhos faziam baixaria na rua por causa da bebida. Mas botava a Bíblia debaixo do braço e ia para a igreja. Complicado. O que Paulo está dizendo para essas mulheres idosas, para essas senhoras?
vocês precisam ser mães espirituais. Ensina as que estão casando agora. Olha, nós falamos de uma sociedade que ganhar dinheiro era o melhor. Então, ficar em casa e ser dona de casa, vocês acham que era valorizado? Claro que não. Alguma semelhança com a nossa sociedade? Mas Paulo valorizava isso. Foi Paulo que chamou atenção para Lloyd e para Eunice, que foram aquelas que cuidaram de Timóteo. Então, Paulo valorizava esse trabalho da mãe cansativo, de ficar em casa, cuidar dos seus filhos, ser submissa aos maridos. Olha que interessante, ensinar a reconhecer a autoridade do esposo. Só ensina quem vive. Como é que eu posso falar para as minhas discípulas que elas precisam respeitar seus maridos se eu não respeito o meu? Eu preciso primeiro corrigir as minhas atitudes. E aí Paulo não fala para um homem, olha só, ele não fala para Tito ensinar submissão. Ele fala para as mulheres ensinarem submissão. E aí eu falei, gente, isso daí é muito engraçado. Eu quero saber como é que eram as mulheres lá em Creta. Pasmem. Era uma sociedade onde as mulheres eram muito respeitadas. Não era uma sociedade machista. Era uma sociedade onde as mulheres, elas tinham valor. Porque as pessoas às vezes gostam de falar que Paulo é meio machista, né? Não. As mulheres eram ouvidas. Mas talvez não naquilo que a palavra de Deus queria que elas fizessem. Então ele está chamando a atenção, vocês que estão mais maduras, que estão na igreja há mais tempo, ensina as que estão casando agora. Ensina para que elas possam cuidar bem de seus filhos. Então essa sociedade tinha prestígio para a mulher. As mulheres eram políticas, inclusive, tinham cargos no governo. Então elas eram ouvidas. E Paulo fala isso para Tito. Vamos seguir. Do mesmo modo, verso 6 do capítulo 2. Quanto aos mais jovens, exorte-os que em todas as coisas sejam moderados. Nós temos falado muito sobre essa geração. Essa geração, mais do que nunca, precisa de exemplo. Olha só, Paulo gastou 5 versículos e um monte de adjetivo para falar para os velhos. E para falar para os jovens, ele falou só uma coisinha. Vocês já perceberam que às vezes na igreja a gente inverte as coisas? A gente adora falar dos jovens. Ai, porque esses jovens isso, esses jovens aquilo. Ai, estão demais, estão fazendo o que não deve, estão isso, estão aquilo. Mas não foi isso que Paulo falou para Tito. Paulo falou, vamos falar para os velhos, para os mais idosos. Porque se nós, que somos os pais da igreja, os pais espirituais, se nós formos exemplos para essa geração, a gente não vai ter que ficar corrigindo eles. Eu achei isso tão forte, Deise, que eu falei, gente, eu nunca tinha percebido isso. Ele só fala uma coisa para os jovens, sejam moderados. Ponto final. Segura. Agora, para nós, tem um monte de coisa. Então, nós precisamos ser exemplo para essa geração. Isso é ser Nós precisamos ensinar para essa geração o que é integridade. Quando a Lucrécia falou dessa realidade, o que você pensou quando ela falou dos filhos desobedientes, malcriados, são tudo da igreja? Nos pais. É um desafio, irmãos, sermos íntegros, fora e dentro de casa. Porque os filhos sabem nossos podres. Os filhos sabem. Seguindo. E aí ele fala, seja você, verso 7, eu estou preocupado com a hora. Seja você mesmo um exemplo de boas obras. No ensino, mostre integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo nada de mal a dizer a nosso respeito. Então sobrou para o Tito também. Eu falei para a Deise que ia usar o exemplo dela, e vai ser agora, porque eu falei assim, e aí, Deise? Como foi o seminário Pais e Filhos? Ela falou, tomei um pau do Espírito Santo. Eu dei risada chorando. Porque é assim mesmo, ela é a líder. Começa nela. E Deus tinha me colocado um negócio no coração. E ela só testificou. Mas foi maravilhoso, não foi, Deise? Tomar esse pau do Espírito Santo. Oh, coisa boa. A gente sai arrebentado. Mas nós somos os primeiros. Então Paulo falou, Tito, você tem que ser exemplo. Seja íntegro na sua fala,
na sua conduta, para que as pessoas, o adversário seja envergonhado, não tendo nada a falar a nosso respeito. Paulo se inclui aí. Torna-te padrão, tenha exemplo. E aí ele fala para os servos que sejam em tudo obedientes ao seu Senhor, dando-lhe motivo de satisfação, que não sejam respondões, que não furtem, mas que deem prova de toda fidelidade, a fim de que em todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Era uma sociedade que havia muitos servos, muitos escravos, e era comum os escravos roubarem seus servos, seus senhores. A carta seguinte é a carta de Filemão, onde Paulo está apresentando um escravo que havia se convertido. Então Paulo está falando, olha, o fato de você ser convertido não é motivo de você continuar fazendo essas coisas. Seja um servo, seja um escravo e mostre ao seu patrão a integridade. E vamos trazer para os nossos dias de hoje, nós precisamos ser íntegros no nosso trabalho. Paulo fala lá em Colossenses, faça tudo como se fosse para o Senhor. Então é difícil o seu trabalho? Você trabalha com gente difícil? Com certeza, todo mundo trabalha. Até você é difícil, né? Fala sério. É você mesmo, deve ser difícil trabalhar com você, não é não? Então, nós temos que viver e ser íntegros no dia a dia do nosso trabalho, a fim de que todas as coisas manifestem a beleza da doutrina de Deus. E aí Paulo vem falar do motivo que faz a gente ser íntegro. A graça salvadora de Cristo. Porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Ela nos educa para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos nesse mundo de forma sensata, justa e piedosa, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. Ensine essas coisas, também exorte e repreenda com toda a autoridade, que ninguém despreze você. E ele segue, lembre a todos, agora é para todo mundo, que se sujeitem aos governantes e às autoridades, que sejam obedientes e estejam prontos para toda boa obra, que não difamem ninguém, que sejam pacíficos, cordiais, dando provas de toda cortesia para com todos. Pois nós também no passado éramos insensatos, desobedientes, desgarrados, escravos de todo tipo de paixões e prazeres, vivendo em maldade e inveja, sendo odiados e odiando-nos uns aos outros. Uma das coisas que eu gosto na vida de Paulo é que ele não nega quem ele era. Ele está dizendo assim, vocês não estão ouvindo essa instrução de alguém que é certinho. De alguém que sempre fez tudo certinho e que não tem nada no seu passado para condenar. Pelo contrário. Quem está falando para vocês é um homem que já foi odiado, que já odiou, que já teve paixões mundanas, que já foi escravo do pecado, mas em Cristo Jesus. Esse homem mudou sua vida. Esse homem mudou seu caráter. E ele segue. Mas quando se manifestou a bondade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor por todos, ele nos salvou. Não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós ricamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Então Ele está falando, não é você com seu esforço que faz isso, que se limpa. É o lavar regenerador do Espírito Santo. É o sangue de Jesus. Que te limpa, que te purifica, que tira de você, você não quer mais viver uma vida de pecado. Você quer ser um santo que luta contra o pecado. A fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Fiel é essa palavra, e quero que você fale ousadamente a respeito dessas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Integridade se mostra na prática, não é discurso. Essas coisas são excelentes e proveitosas para todas as pessoas. Evite discussões tolas, genealogias, controvérsias e debates sobre a lei. Não entra nessa, não fica discutindo lei, não fica discutindo genealogia,
porque são inúteis e sem valor. Evite a pessoa que provoca divisões, depois de admoestá-la 1 ou 2 vezes. Então, você chama atenção, 1 vez, 2 vezes, essa pessoa continua tendo essa postura, evite. Olha só. Pois você sabe que tal pessoa está pervertida, vive pecando e por si mesma está condenada. Então, Paulo diz o seguinte: nós precisamos aguardar a bendita esperança da vida eterna. Mas como você vai aguardar? E aí um parênteses nessa parte, quando eu estava pensando, como esperar? A música de hoje falou o seguinte, como é que é, Luclécia? Enquanto o céu não beijar a terra, isso é, enquanto o reino de Deus não vier, eu vou precisar clamar. Então, como esperamos? É a integridade. Tem a ver com a integridade. Como nós esperamos esse reino? Se você de fato acredita que Jesus vai voltar, e a igreja é sua noiva, você não pode viver uma vida dupla. Se você é de fato, eu vou repetir isso. Se você de fato acredita que Jesus vai voltar, que essa palavra é fiel, que tudo que Deus já cumpriu na palavra dele, e que ele diz que ele vai voltar, se você de fato acredita nisso, então você não pode viver uma vida dupla. Porque não condiz com essa esperança da vida eterna. E quando eu estava pensando isso, o Espírito Santo me fez lembrar da parábola do servo mau. Lembra dessa parábola? Não vou ler porque não dá tempo. Mas Jesus contou essa parábola do servo que, considerando que seu senhor estava demorando, começou ao quê? Espancar os seus conservos. Beber, encher a cara e andar com má companhia. Infelizmente, tem muito crente que vem para a igreja só para espancar seus conservos, para ferir, para machucar. E a sua vida ainda é cheia de vícios. Servo mau, está esperando de forma errada. Mas Deus está nos convidando, através de tudo isso que nós vemos trabalhando, a ser íntegros. A esperar de maneira que o nosso Deus seja glorificado. De maneira que a minha postura atraia aqueles que não o conhecem. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor encontrar vigilantes. Isso é, íntegros. A graça me constrange a mudar meu caráter para ser mais parecido com Cristo. Paulo afirma que o caráter cristão, ao ser reproduzido, se torna um farol contra o pano de fundo da sociedade. Ele nos resgatou pela sua misericórdia. Não há virtude no homem. Irmãos, ninguém é bonzinho. Ninguém é bonzinho. Você pode ser educado. Bom, só Deus. Nós todos precisamos ser resgatados. Jesus Cristo é o único que pode purificar através da sua graça salvadora. Perdão e graça transformam valores. Valores transformados, caráter transformado. Caráter transformado, atitudes transformadas. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que adulterava, não adultere mais. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que fazia fofoca, não faça mais. Integridade se constrói na prática. E por fim, só para a gente terminar a carta, ele fala assim: quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis. Estou resolvida a passar o inverno ali. Olha que interessante. Sozinho nunca. Tito, vou te mandar 2 ajudadores para você dar uma folga aí. E você vem aqui comigo passar o inverno e nós vamos ficar juntos. Discipulado. Isso é discipulado. Passar tempo com o discipulador, abrir o coração, orar. É isso que Paulo está falando. Ajude da melhor maneira possível Zenas, o intérprete da lei, e também Apolo, para que não lhes falte nada para a viagem. E quanto aos nossos, que aprendam também a se empenhar na prática de boas obras, a favor dos necessitados, para não se tornarem infrutíferos. Todos os que estão comigo mandam saudações a você. Dê saudações àqueles que nos amam na fé. A graça esteja com todos vocês. E aqui eu quero encerrar. Porque como
manter a sua vida íntegra? Não existe outra maneira além da que vemos aqui. Honestidade, transparência e prestação de contas. Arrependimento, novas atitudes. Como você vai fazer isso sozinho? Não tem como. Isso precisa ser um contexto de discipulado. Irmãos, quando nós ficamos só com a gente, guardando nossos problemas, a gente fica entre Deus e o Satanás, sabia? Mas quando a gente abre e confessa, e fala, olha, eu preciso disso, eu preciso de ajuda, eu errei nisso, eu falei bobagem, eu pequei, eu preciso de ajuda. É isso que vai fazendo nossa vida ajustar, a sermos mais íntegros. Nós somos uma igreja que preza o discipulado. Está aí a Claudinha trabalhando, vamos ter o EDF. Por quê? Porque nós acreditamos que se a gente quer uma igreja íntegra, nós precisamos caminhar com o discipulado. Alguém um pouquinho mais maduro na fé, cuidando de outro que está no começo. Mas para que haja o quê? Essa honestidade, isso que Paulo falou. Como é que Tito ia conhecer esses presbíteros se ele não perguntasse, meu irmão, como é que está a sua vida? E seus filhos? Sabe as 10 perguntas do discipulado? Como é que está a sua vida sexual? A Claudinha falou semana passada sobre isso. Você não vai perguntar isso na frente de todo mundo, mas num contexto de discipulado, você pode perguntar. Como é que estão suas finanças? Você tem sido fiel no dízimo? Como é que está sendo seus filhos? Como é que está o relacionamento com seus filhos? Está sendo bom? Como é que está? Você tem falado de Jesus? Isso é o contexto do discipulado. Então, na verdade, a pergunta é, como você pretende se manter íntegro se você, muitas vezes, não tem sido honesto o suficiente com o seu discipulador? Ou você nem quer discipulado. Nós não obrigamos, a verdade é que a gente não obriga. A gente entende que discipulado precisa ser a pessoa desejar. Porque você não pode obrigar ninguém a querer caminhar desse jeito. Mas a gente tem tanta gente ainda recusando ou resistente a essa maneira bíblica de tratar seu caráter. E tem muita gente que já está caminhando no discipulado, mas o discipulador não sabe nada da vida dele. Ele só fala coisa superficial. Eu lembro que em 2004, quando a gente começou a fazer o Rever, a gente estava começando esse processo de restauração na igreja. Eu sabia que eu ia ser ministrada e minha equipe de apoio ia escutar a minha história. E eu falei assim, eu tenho uma grande chance de ser íntegra. Eu vou chamar meu grupo e vou contar a minha história. Elas não precisam saber lá na hora da ministração, meio pelos pedaços. E eu lembro que eu falei para elas, olha, vocês arrumem a mala e eu quero conversar com vocês, porque amanhã vai ser a minha ministração. Mas antes, vocês precisam saber quem sou eu. Sabe por quê? Porque eu quero crescer. Eu queria crescer no meu caráter. Eu queria crescer na minha integridade. Então, aquelas pessoas precisavam saber quem era eu. Nós temos uma folhinha, vocês conhecem. Quem já passou, né, pastora Alda? Sabe aquela folhinha do xizinho, né? Eu já sabia que se chegasse com meia dúzia de xizinho, eles iam me perguntar tudo. Então, eu fui lá no xizinho e tive que ser honesta nos xizinhos. Por quê? Porque eu sei de onde Deus me tirou e eu não quero perder de ser íntegra. E isso é uma constante para a vida. Em 2019, no final de 2019, Deus já havia falado comigo, eu já tinha me desligado do ministério Rever, e Deus tinha falado que meu tempo ali tinha acabado. Mas quando chegou o congresso no final do ano, e eu não estava, e eu comecei a ver nas mídias sociais, me veio uma amargura, me veio dor, me veio ressentimento. E eu estava fazendo minha devocional e eu falei assim, eu não vou ficar com isso sozinha. Porque eu não quero ser de duplo ânimo. Eu falei, eu preciso ligar para alguém que conhece a minha história, que sabe o que eu estou falando, para essa pessoa orar por mim e eu confessar. Eu lembro que de manhã eu liguei para a Cláudia e falei para ela tudo que eu estava sentindo. E ela simplesmente falou, vamos orar. Obrigada, porque você compartilhou isso.
Eu não acho que a Cláudia me julgou mal por isso. E também não estava pensando nisso. Mas o que eu queria é que ficar íntegra nos meus emoções e nos meus sentimentos. Para que eu pudesse ministrar com o coração completamente livre dessas mágoas. Não tem como ser íntegro sozinho, querido. Não tem como. Você precisa tomar uma decisão na sua vida. Você precisa procurar alguém mais maduro que você na fé. Para que você possa dizer das suas lutas, das suas de tristezas, dos seus erros. E essa pessoa junto com você vai orar por você. E sabe o que vai acontecer? Você vai ser livre. Porque Satanás não vai te usar mais aquilo na sua vida para te culpar. E você vai ser íntegro. E se alguém souber da minha história? Irmãos, de verdade, isso hoje não faz a menor diferença para mim. De verdade. Talvez se alguém chegasse e falasse: pastor, eu fiquei sabendo disso, alguém falou isso para você. Eu vou lamentar por quem falou. Porque possivelmente foi alguém que eu confiei e acabou falando de mim para outra pessoa. Mas eu estou livre. Sabe por quê? Porque a minha vida, meu esposo conhece minha história. Meus filhos conhecem minha história. Minha equipe conhece minha história. E isso é um desafio. Para Tito ser aquele pastor que ensinasse aquilo, ele precisaria ter isso na vida dele. E eu sei, irmãos, que se Deus quer isso para a nossa igreja, tem que começar na minha vida. Tem que começar na vida do Nivaldo. Tem que ser na vida do pastor Cláudio. Tem que ser na vida da Deise. Nós temos que ser íntegros. Porque nós queremos uma igreja saudável. Abaixe seu coração. Eu quero que você abaixe sua cabeça. E eu quero que você abra seu coração diante do Senhor. O quanto você tem sido íntegro na sua história, na sua caminhada, na sua postura. Você tem resistido. Você tem medo de falar de você. Você tem medo de que as pessoas saibam como é você. É desafiador. Mas quando eu lembro que é a graça de Jesus que me purifica, e que eu não sou nada, e que através dessa graça eu tenho direito a viver eternamente com Ele, e aí sim, livre de todo pecado, livre de toda impureza, livre de toda injustiça, isso me motiva, porque eu não quero ser uma serva infiel. Que quando Jesus voltar, vou estar espancando meus irmãos e afundada nos vícios. Eu quero ser aquela serva que quando Jesus chegar, Ele me encontre fazendo aquilo que Ele me pediu para fazer. É isso que você quer? É isso que você quer para a sua vida? Você quer essa vida de integridade? Eu sei que Deus está falando com muitas pessoas aqui nessa manhã. Você quer essa vida, você quer essa vida de honestidade. Você quer acabar com o medo e abrir seu coração para o seu discipulador. Você quer finalmente abrir seu coração para o discipulado, tirar todo o medo e falar: Jesus, eu vou nessa. Eu quero ser curado, eu quero ser limpo. Eu quero ter um ânimo único, não quero ter ânimo dobre. Eu quero que você venha aqui e nós vamos orar por você. Você quer mudar a sua dieta? Vem aqui, nós vamos orar. Porque Deus quer essa igreja limpa, saudável. Você quer isso? Não tenha vergonha, irmão, não importa. Ninguém aqui está para julgar. Eu quero. Semana passada, inclusive, quando eu estava sendo ministrada por essa palavra, Deus estava falando comigo. Porque eu havia julgado uma pessoa. E eu tive que confessar para o Senhor: Senhor, eu ainda preciso crescer nisso, eu ainda julgo. Eu julguei e eu fiquei com vergonha de Deus. Mas eu quero ser íntegra diante do Senhor. Então eu preciso admitir as minhas falhas, as minhas lutas e pedir ajuda. Porque eu quero ser íntegra. Mais alguém está comigo nessa? Vem aqui, nós vamos orar. Não fica no seu lugar. Deus quer uma igreja que faça diferença. Deus quer uma igreja saudável. Deus quer uma igreja verdadeira.
Deus quer uma igreja linda para fazer diferença nessa sociedade que é a sociedade brasileira. Nós vamos ser diferentes, nós vamos ser uma igreja que vai fazer a diferença em Campo Grande. Nós vamos ser funcionários diferentes, nós vamos ser pais diferentes, nós vamos ser professores diferentes. Nós não vamos envergonhar o nome de Deus. E eu sei que Deus está chamando essa igreja para não envergonhar o nome de Deus. Oh Senhor, muito obrigada. Obrigada pela tua palavra, que é tão tremenda, tão maravilhosa. Obrigada, Deus, porque o Senhor é o seu amor, é a sua graça, é a sua misericórdia que transforma o nosso caráter. E só o Senhor sabe as coisas que nós ainda precisamos vencer, as coisas que nós ainda precisamos mudar, crescer. Ó Deus, só o Senhor sabe. Purifica a nossa mente, purifica o nosso coração, Senhor, para que a nossa vida realmente reflita o Senhor em nós. Oh Deus, abençoa essa igreja. Abençoe, Senhor, os líderes dessa igreja. Abençoe a cada um aqui, Senhor. Que realmente possamos caminhar, um ajudando o outro, Senhor. Um ajudando o outro, para sermos exatamente aquilo que o Senhor tem pedido para nós. Eu quero que o Senhor abençoe cada irmão aqui que foi tocado por essa palavra. Oh Deus, que o Senhor visite ele naquilo que ele precisa. Eu sei que o Senhor foi e falou direto ao coração dele. Então que eles possam realmente ir naquilo que o Senhor pediu para cada um, assim como o Senhor pediu para mim. Que o Senhor possa fazer a obra no coração deles. Eu te agradeço, Deus, eu te agradeço pelo um coração desejoso de ser íntegro no Senhor. E eu oro, Pai, por eles, em nome de Jesus. Visita a tua igreja, Deus. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Equidade, que tua glória encha. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos ficar de pé. Pastor Cláudio, vem fazer a bênção. O pastor Nivaldo está orando. Que Deus abençoe sua semana. Que seja uma semana de vitória. Que seja uma semana de crescimento. Que seja uma semana de paz. Bem, queridos, estenda suas mãos. Quero liberar sobre você essa bênção. Segundo a palavra de Deus, que a graça do Senhor, que a misericórdia, que a consolação do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida durante a semana. Amém? Esteja na sua empresa, no seu trabalho, no meio da sua família, na vida dos seus filhos. Que essa paz esteja sobre você, que vocês levem ela e que no domingo que vem nós possamos estar aqui novamente adorando ao Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu quero te abençoar. Amém? Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Muito obrigado, pastora. Deus abençoe. Dá 10 abraços. Justiça, paz e equidade, e tua glória encha